Eu acho que não foi só Donald Trump que teve a centímetros de ir desta para melhor. Eu acho que o mercado teve também a centímetros de ter uma forte queda se nós tivéssemos tido, infelizmente, uma fatalidade como era suposto ter acontecido com aquele atirador. Eu não sou de teorias da conspiração, eu não acredito nada que isto foi feito e que foi montado. Eu acho que as pessoas não morrem só por um capricho de um ponto de vista de uma eleição. Houve 2 pessoas ou 3 que morreram. Donald Trump quase que ficou sem a cabeça, portanto acho que não se ia arriscar a morrer só para ganhar uma eleição. Portanto, eu não acredito em nada dessas coisas, sinceramente. Eu acho que aquilo foi mesmo um atentado e felizmente foi falhado, independentemente das pessoas gostarem ou não. Ninguém quer que as outras pessoas morram, pelo menos eu não quero que as outras pessoas morram por qualquer situação. E eu acho que nós tivemos mesmo a centímetros de algo que nós não íamos gostar, porque o mercado estava a atender para isso. E as pessoas precisam de ter memória e de perceber exatamente aquilo que estava a acontecer. No episódio de hoje vamos falar sobre isso, a sorte que nós tivemos. E vamos também agora falar no potencial que aqui está em causa e porque é que a próxima semana é uma semana tão, mas tão importante. Vai ser uma semana histórica para todo o mercado das criptomoedas. E meus amigos, buckle up que isto pode de facto animar e muito depressa. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Se ainda não te subscreveste, não sei o que é que tu estás à espera, porque neste canal tu encontras a principal informação sobre as criptomoedas e também faço ligação com o mercado tradicional, análise macro, portanto tudo aquilo que eu acho que é mais importante, também dados on-chain, análise de gráfica e tudo, blá blá blá, essas coisas todas que eu acho que as pessoas gostam. Portanto, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal e partilha. Já agora pode haver mais algumas pessoas que gostem também deste tipo de conteúdo. Também colocam gosto, já estou a dizer gosto muitas vezes repetidas, também colocam gosto porque ajuda efetivamente o canal a crescer. Meus amigos, e as coisas de facto estão bullish, porque nem mesmo um apagão global, ok? Acho que foi das coisas, nunca vi uma coisa assim, sinceramente. Acho que as coisas estiveram caóticas nos aeroportos, nos bancos, uma série de entidades. Na minha escola, o programa também da escola também começou a falhar. Portanto, tivemos um apagão global, não da internet, mas ligado, como vocês sabem, à Microsoft. E Bitcoin aguentou-se muitíssimo bem. Enquanto o resto do mercado tradicional teve a cair, a Bitcoin até teve uma alta de 5%. Portanto, significa que está a ter vida própria, está a ter um batimento cardíaco próprio e isso é efetivamente muito, muito bom para aquilo que nós queremos e ambicionamos para a Bitcoin. Mas como eu estava a dizer há pouco, é preciso ter memória, meus amigos, e nós temos de ser voláteis como ao preço nas nossas análises. O pessoal às vezes fica encravado em algo que eu ou outra pessoa diz: mas tu achaste que isto poderia acontecer. Exato. Mas é aquilo que eu digo, por centímetros, se por centímetros por acaso tivesse acontecido o pior, aquela análise estava a ser feita e ia ser validada e as pessoas iam dizer: epá, este gajo sabe muito sobre isto. Mas de repente as coisas mudam e nós também temos que mudar com as coisas baseando-nos em factos. Eu não sou daquelas pessoas que fica a martelar numa opinião só porque quer ter razão, só porque é para provar um ponto de vista. Eu sinceramente adapto-me ao mercado e vou com a tendência aquilo que está a acontecer. Eu acho que é a única forma e forma inteligente de estar aqui e não amarrar com a cabeça só porque achamos que temos que ter razão e não ter a humildade a dizer que as coisas mudaram e nós também temos que mudar de opinião. Portanto, vamos recordar aquilo que estava aqui em cima da mesa. Nós tínhamos tido nas últimas 2 velas de 2 meses, uma daquelas velas horríveis, como eu já vos tinha falado, uma Graveson Doji Candle, uma Shooting Star, portanto das piores coisas que pode haver, em topo de subida, ok, depois de uma subida de 300%, ok? Portanto o mercado estava muito esticado e nós estávamos claramente a ver que isto ia corrigir. Portanto isto era um red alert muito, muito forte por parte do mercado. Depois tivemos isto, que eu dou muita atenção a isto, como vocês sabem, tivemos um completo breakout, neste caso para baixo, de toda a estrutura ascendente ao nível do sentimento de mercado. Baixos mais altos, que por norma acompanham muito bem o mercado, quer na tendência de descida, quer na tendência de subida. Portanto, aquilo que aconteceu foi exatamente esse breakout, e depois nós tivemos até um bearish retest, mas depois reparem, com o que aconteceu com Donald Trump e com a subida do mercado, nós voltámos para os valores que estávamos antes daquela correção aos 53 mil dólares. Basta olharem para trás, e isto não costuma acontecer, meus amigos. Ou melhor, aconteceu aqui. Aconteceu em junho ou julho de 2019, tivemos aqui uma tendência de alta, tivemos uma queda e voltámos novamente a subir, e foi pouco antes depois de voltarmos a cair. Portanto, isto não é normal, não é normal. Tal como também não é normal vermos o que aconteceu. Nós tivemos, reparem bem, um padrão de duplo topo, ou M, se assim chamarem, e reparem como é que as coisas estavam, ok? Vamos colocar aqui no play para vocês recordarem-se um bocadinho de como é que isto estava a acontecer.
Nós depois tivemos aqui uma reação na semanal que de facto até indiciava um movimento de possível inversão, que estava aqui, claramente uma Dragonfly Doji Candle a acompanhar com esta Dragonfly Doji Candle, portanto estávamos claramente numa situação de empate de ursos versus bears e depois recordemos, meus amigos, o que é que aconteceu a seguir. A Alemanha começou a vender e nós atingimos então os 53 mil dólares. Sim, não entramos em bear market, a estrutura estava bullish, mas aquele padrão de consolidação estava completamente quebrado e toda a gente estava a pensar aquilo que eu estava a pensar. Nós podemos ter um retest e depois voltar a cair, ok? E aquilo que eu vos disse foi, no retest vocês têm que tomar uma decisão, e eu tive que tomar uma decisão, se mais valia proteger capital ou então achar que isto é uma tendência apenas de correção e depois vamos novamente para cima. Felizmente que não optei pela via, digamos assim, se calhar mais prudente, que era vender capital, mantive-me firme e irte, como diz o outro, até porque depois, como vocês podem ver, nós tivemos claramente uma subida bastante expressiva no mercado, que agora todos conhecemos. E recordemos também aquilo que estava a acontecer ao nível deste indicador, que eu vi nisto no outro canal do YouTube, que é o Gotham Channel, foi no Crypto Universe, exatamente, mérito a ele. Sempre que nós entramos nos 5 dias neste indicador na zona verde, ele chama-lhe a área movediça, por norma nós ficamos um ano em tendência de queda. Foi assim em 2011, foi assim em 2014, foi assim em 2018, foi assim em 2021 e reparem bem o que é que aconteceu neste ciclo, ok? Nós por pouco não entramos nessa zona. Por muito pouco, ok? Portanto, estivemos na iminência de algo que, repetindo os ciclos anteriores, as coisas de facto podiam ser bastante desagradáveis. Lembro também aquilo que estava a acontecer com o MACD mensal. Se basta vocês olharem para o histórico da Bitcoin, sempre que nós estamos acima no histograma, nesta parte superior, e mudamos de cor, por norma, não é por norma, costuma sempre haver uma queda até voltarmos a estas zonas vermelhas. Evidentemente que isso pode continuar a acontecer, não é? Ok? Ainda não temos nenhuma inversão deste histograma, ainda estamos com tendência de baixa, porque isto é uma perspectiva mensal, mas este indicador que até agora não tinha falhado, mostra exatamente que ainda estamos em tendência de baixa. Lembro que isto não está atualizado com os últimos movimentos, ok? Agora reparem bem a importância do ataque que foi feito a Donald Trump. O mercado estava em queda, lateralização, a formar uma bear flag, ok? Uma bear flag, portanto que podia ser traçada mais ou menos aqui, ou mais abaixo, como vocês quiserem, ok? Mas era uma bear flag, portanto com tendência, a maior probabilidade era tendência de baixa. E de repente nós tivemos o ataque, eu até fui ver a hora que ele foi atacado. Aqui, exatamente aqui, portanto 13 de julho, mais ou menos ali 10, 11 da noite, foi quando começaram a surgir as notícias. Reparem bem o que aconteceu a Bitcoin, reparem bem, começou a arrancar e subiu 13% no espaço de uma semana. E isto mudou tudo. Toda a análise que neste momento estava a ser feita foi alterada relativamente a Bitcoin. Os mercados que afinal poderiam cair, afinal agora Bitcoin já está mais bullish porque pode ser o novo presidente americano. E tudo mudou. E nós, obviamente, temos que mudar a nossa análise e adaptarmos às atualizações. Agora vamos dizer assim, meus amigos, e de repente vamos supor que acontece, o Putin passa-se da cabeça, manda uma bomba nuclear à Alemanha ou uma coisa qualquer. O que é que vocês acham que vai acontecer ao mercado? O mercado vai cair, ok, vai cair forte, certo? E aí temos que nos adaptar novamente. São estes catalisadores externos, quando surgem, tal como a queda da FTX, tal como a queda de Luna, que ninguém está a contar com isso, que obriga, obviamente, as pessoas a reavaliar e a analisar novamente e posicionarem-se e adaptarem o seu plano. Portanto, muita atenção a estas coisas e não se prendam a coisas que são ditas em episódios anteriores, porque os episódios anteriores não adivinham o futuro, não adivinham que vão haver balas a tentar acertar em Trump. Não adivinham nada disso, ok? A gente baseia-se nos factos naquele preciso momento. Isto é uma justificação, porque às vezes eu vejo alguns comentários e acho que são tremendamente injustos porque pensam que as pessoas têm bolas de cristal. As pessoas não têm bolas de cristal, eu pelo menos não tenho. Isto tudo, de repente, tornou efetivamente mais bullish. Nós neste momento estamos podemos estar a fazer um Head and Shoulders invertido, que é um padrão de continuação. Podemos estar a fazer um padrão de megafone, que também é uma estrutura bullish que normalmente funciona assim, ok? Há esta estrutura e depois tem um breakout superior. Portanto, evidentemente que as coisas estão muito mais interessantes. E porquê é que isto é tão importante? Eu já vos disse no último episódio
Já outros youtubers também já estão a falar a mesma coisa. Já há montes de rumores relativamente a isso. Isto pode dar um ratinho e a montanha parir um ratinho, como se costuma dizer, parir um rato. Mas Trump vai falar então brevemente e dizem os rumores que Trump vai comprar Bitcoin como reserva para os Estados Unidos caso seja eleito. E isto é... Porquê é que isto é tão importante? Porque significa que Bitcoin vai começar então a ser encarada como uma reserva de valor institucional estrutural. Não é apenas uma coisa momentânea, mas vai ser estrutural. E há quem fale até que Trump poderá fazer aquilo que John F. Kennedy tinha dito também, que utilizar Bitcoin, prata, ouro, como eu vos tinha dito no episódio, como paridade ou como colateral para o dólar. E isto seria, para já, uma mudança histórica, porque vocês sabem, desde o tempo do ouro, não é? Desde o tempo em que o dólar estava com paridade ao ouro, isso depois desapareceu e agora a força do dólar basicamente é os petrodólares, certo? É por causa disso é que ele tem tanta força, ok? Mas com as coisas a mudar e com os BRICS a surgir e tudo mais, o dólar pode estar de facto sob ameaça se os BRICS se juntarem e começarem a controlar o petróleo como eles querem fazer. Portanto, é preciso o dólar proteger-se. E isto pode ser uma visão importante para o dólar, para então continuar a ter peso a nível mundial e que vai ter ainda, seguramente não vai terminar de um dia para o outro, como é óbvio. Portanto, aquilo que se fala é uma mudança histórica, uma mudança estrutural, que pode nem acontecer, é verdade. Isto pode ser dito naquela conferência e depois, quando ele for eleito, não fazer nada disso, certo? Mas neste momento o mercado está a ser alimentado exatamente por essa situação. E estamos a ver também muitas compras por parte também dos ETFs, tudo provavelmente a ver esta narrativa que aqui está a surgir. E quando nós estamos a falar em possíveis compras, eu sei que isto é só um rumor e vale o que vale, estamos a falar, por exemplo, de 2 milhões de Bitcoin e 10 milhões de Ethereum. E vai dizer, porra, 2 milhões, isso é muito, mas para vocês terem a noção do que é que estamos a falar, os ETFs neste momento compraram, os 9 ETFs, incluindo a BlackRock, compraram neste momento, ou detêm, 634 mil BTC. Atenção a uma correção, quando eu digo compraram, é compra para depois ser dado, obviamente, a compradores. Não estamos a falar de fundos, estas empresas não têm isso no seu fundo, ok? É para os compradores que querem comprar ETFs via estes protocolos, ok? Estamos a falar de 634 mil bitcoins, nem metade é de 2 milhões. Portanto, reparem bem o impacto que isto seria se isto fosse verdade. Pelo menos só ele dizer isso seria, acho eu, uma God Candle, acho eu que iria surgir, pelo menos para mim não fazia sentido não acontecer isso. Quer dizer, se o provável candidato a ser presidente americano dizer uma coisa daquelas, mesmo que seja Donald Trump, o homem disse que ia fazer um muro e fez, não é? Não pode não ter feito tudo, mas fez, não é? Mesmo aquelas coisas que só ele é que diz e que, enfim, muita gente não gosta e eu compreendo também porquê. Agora, lembrem-se também a evolução que este homem fez. Trump quase baniu o Bitcoin em 2020 e, tal como eu li num comentário, ele preocupa-se acima de tudo com ele próprio. Ele quer muito ser eleito, portanto, esta narrativa e tudo aquilo que vai ser dito vai ser para conquistar votos. Meus amigos, não vamos ser anjinhos, não vamos ser inocentes, é isto que ele quer ser eleito, ele não tem amor preferencial nenhum pelo Bitcoin ou outro ativo qualquer, ele tem amor pelo voto e obviamente à sua carteira, seguramente. Portanto, e até por questões de proteção jurídica devido às situações que ele infelizmente está envolvido. Por causa disso é que esta próxima semana vai ser tão importante. E reparem bem o timing. Parece que às vezes os planetas se alinham e é uma coisa inacreditável. A procura do mercado de retalho caiu para níveis mínimos de 3 anos. Reparem bem isto, ok? Níveis mínimos de 3 anos. A última vez que nós tivemos um valor tão baixo foi naquela queda depois do topo de 2021, em que Bitcoin caiu ali dos 69 mais ou menos ali para os 30 e tal mil dólares. Portanto, estamos num valor mínimo. O retalho não está cá, meus amigos. Está tudo está tudo caladinho, que é muitíssimo bom. Aliás, basta vocês verem que o Google Trends no termo Bitcoin está claramente em valores muito baixos. E se nós vimos aqui este que eu já estive a desenhar, reparem, estamos a fazer um triângulo e estamos na base desse triângulo. E por norma estes triângulos, quando vêm de baixo, têm uma tendência de breakout superior. Eu não acredito sinceramente que o termo Bitcoin vai desaparecer da história. Portanto, a tendência para mim será sempre de subida numa questão de longo prazo. Aliás, a partir do momento que Donald Trump falar em Nashville e toda a cobertura mediática que ele vai ter e vai ser falado em todo o mundo, o que é que vocês acham que vai acontecer à pesquisa do termo Bitcoin? Vai subir, certo? Pelo menos é aquilo que é previsível, ok? Também dizer que ao nível de stablecoins estamos a ter um inflow
bastante significativo. E por norma, estas entradas costumam ser utilizadas para comprar Bitcoin e também pode ser, obviamente, para outras altcoins. Portanto, estamos claramente numa tendência de entrada de capital. E o que dizer do que está a acontecer com as Bollinger Bands num time frame de 2 meses. Reparem bem a compressão que está a surgir nesta fase, muito semelhante à compressão que surgiu em 2020, antes daquela subida muito expressiva, antes de entrarmos em máximos históricos. Atenção, comparem bem com 2018, tínhamos ali os máximos históricos e nós ainda não estávamos, quando tivemos esta compressão, em máximos históricos, e estamos também a ter aqui o flip, aqui o bullish flip no MACD, como vocês podem constatar. Portanto, tudo aponta que o mercado vai aquecer e que vai ter uma tendência de alta, baseando-nos, mais uma vez, nos factos que estão neste momento à nossa frente e não naquilo que pode acontecer amanhã, que ninguém tem uma bola de cristal. Eu não a tenho e se tenho está completamente avariada. Como já tinha dito, os inflows estão muitíssimo fortes por parte dos ETFs, se calhar a antecipar aquilo que vai acontecer na próxima semana. E também temos aqui outro indicador que há muita gente que repara, que é o Money Flow Index, que basicamente é o índice de fluxo de dinheiro, que está em breakout, e nós, a última vez que nós também tivemos algo semelhante, ali quando o Bitcoin estava ali mais ou menos na zona dos 24, 25, 26 mil dólares, depois tivemos aquela subida até aos 44, e copiando este padrão, reparem bem, no breakout do MFI, nós temos exatamente, podemos ter a repetição desse padrão superior. Portanto, é efetivamente muito bullish aquilo que está a acontecer. E depois temos, agora passando à frente de Bitcoin, novamente a questão da Ethereum, porque já está, é oficial, meus amigos, Ethereum vai começar a ser operado no mercado tradicional a 23 de julho. A Chicago Board Option Exchange já anunciou que 5 fundos vão ser negociados a partir desse dia e volatilidade virá. Não tenho grandes dúvidas relativamente. A Grayscale vai começar a despejar no mercado porque aquela taxa de 2,5% é muito elevada e as pessoas vão querer sair. Como é que os restantes ETFs vão fazer? Se vão comprar, se já fizeram o seu trabalho de casa, se já têm uma carteira de investidores para comprar Ethereum a estes preços, ou se ainda estão naquela fase de conquistar e contornar, digamos assim, qualquer dúvidas que possam existir. Portanto, eles precisam de, obviamente, trazer compradores para Ethereum. Portanto, vamos ter uma semana com muita volatilidade com aquilo que vai acontecer, ser dito por Donald Trump, e aquilo que está a acontecer com o ETF de Ethereum. Uma coisa também é certa: reparem bem o que está a acontecer ao nível de Ethereum nas plataformas. Está a haver um outflow muito, muito significativo. Isso, por norma, significa acumulação e não tendência de venda, porque aquilo que costuma acontecer é as pessoas despejarem nas carteiras, nas principais plataformas, peço desculpa, para depois vender. Portanto, parece que as pessoas estão a perspectivar uma subida de Ethereum, mesmo que tenhamos uma volatilidade na primeira semana, as primeiras 2 semanas, quiçá, evidentemente, ou então nem sequer vai acontecer essa volatilidade, porque as pessoas já estão à espera que essa volatilidade surja, então temos o oposto. Mas pronto, psicologia inversa, não sei. Também não queria deixar de referir uma notícia sobre a Binance, que teve autorização do tribunal para investir os fundos dos seus clientes em Treasury Bills. Isto é muito curioso, porque nós estávamos a ver que a Binance era claramente adversária, vista como adversária por parte da SEC, e neste momento temos um tribunal até a aprovar que a Binance pode investir então os fundos dos clientes. E aqui reparem bem nos comentários que o US Treasury está realmente desesperado. Não deixa de ser irónico este comentário também, e este aqui também achei muito interessante. A Binance neste momento é uma firma de investimento. Eu pensava que era apenas uma plataforma. Pois é, as coisas mudam e estão a evoluir, e não deixa de ser curioso e deixar aqui também a informação. Por fim, terminar porque é que então a Alemanha vendeu as suas 50 mil bitcoins? Porque eles, sinceramente, eles estavam à espera, ou melhor, estavam com medo que houvesse uma queda de Bitcoin. E eles estavam à espera que houvesse uma queda que pudesse desvalorizar cerca de 10% de valor de Bitcoin, então quiseram vender essa mesma BTC. Aquilo que eu digo, as pessoas não adivinham o futuro e eles acharam que fizeram aquilo que achavam melhor. Hoje, obviamente, estão arrependidos, porque reparem, as suas 49 mil bitcoins valiam cerca de 2 milhões, acho que isto é muito sério. Pronto, uma coisa assim, e agora passa para 2.9, de 2.6 para 2.9 mil milhões de dólares, deve ser isso aqui. Portanto, obviamente que neste momento estão arrependidos. Mas a vida é assim, nós temos que tomar decisões, temos que assumi-las e não começar a apontar deles, porque não faz efetivamente qualquer razão. Não é que me esteja a queixar de mim mesmo, felizmente as pessoas não fazem isso comigo, mas eu sei que fazem com outras pessoas. Mas temos que ser todos grandinhos a assumir aquilo que andamos a fazer, porque as nossas decisões são aquelas que efetivamente contam e devemos ser responsáveis por ela. Meus amigos, bom fim de semana, vemo-nos no próximo episódio.